Bom, esse vídeo ele tem o objetivo de responder uma pergunta de uma pessoa especificamente, mas eu recebo esse tipo de demanda, às vezes indiretamente, com as pessoas que eu atendo em mentoria, né? Então vamos pensar num mulheres na faixa aí dos 60 anos e que estão perdidas em relação às suas próprias vidas e colocam as suas expectativas em cima das outras pessoas. E nesse caso específico que eu quero falar nesse vídeo é sobre colocar expectativa como o filho deve agir. Bom, vamos lá. Para isso eu fiz algumas anotações e eu não tenho uma resposta certa. Até porque eu não quero responder referente a uma única pessoa. Eu quero abordar várias pessoas que entram em contato comigo com algumas demandas e que têm um fundo muito parecido. Então, ao invés de eu explicar por que os filhos se afastam dessa mãe, eu quero fazer perguntas, né? Então, a primeira pergunta é: como que era o seu relacionamento com seu filho antes dele casar? Como é que foi esse relacionamento? Era um relacionamento de proximidade ou era um relacionamento só você e ele porque você se separou? Você tinha o controle sobre a vida dele? Como é que era isso, né? Antes dele casar, porque nesse caso específico, em alguns casos que chegaram em mim, esses filhos casaram, são filhos homens, né? E aí eu preciso entender que este homem foi para a vida dele e que hoje você não é prioridade na vida dele. Ele deve a você a vida, a perpetuação da vida, deve respeito, mas ele precisa seguir a vida dele. E isso é saudável para esse filho. A segunda pergunta é: se vocês são separados, esse filho tomou partido do seu lado contra o pai? O que isso quer dizer? Normalmente algumas mulheres fazem papel de vítima, ou porque foram traídas, ou porque colocou toda a culpa do final do casamento em cima do homem, do marido. Algumas situações realmente podem ter acontecido. E esse filho, olhando a fragilidade dessa mãe nesse processo, toma partido. E se isso aconteceu lá na infância, normalmente, quando começa a chegar a adolescência, esse filho homem começa a sentir raiva dessa mãe por tê-lo afastado inconscientemente deste pai, tá? Pode ser que seja realmente um pai ausente, que a mãe não teve muita coisa o que fazer, mas como é que ela lidava inclusive com essa ausência paterna? Ela falava mal? Ou como é que ela criava a imagem deste homem na cabeça dessa criança? Então aqui tem a ver a refletir sobre que partido esse filho talvez tenha tomado num processo de separação, e ficam resquícios de mágoa e de muita raiva em relação à mãe se houve o afastamento do pai, tá? Outra pergunta: como é o seu relacionamento com a sua nora? Gente, hoje a prioridade desse homem é criar família, já tem filho ou filhos, a prioridade é a esposa e os filhos. E como é que funciona a sua relação de sogra com esta nora? Que tipo de cobranças, exigências, maldizeres ou não, ou proximidade, ou amizade? Como é que é esse relacionamento com a nora? Porque estar ou não presente em almoços e jantares na sua casa envolve uma decisão do casal. E é claro que esta nora tem o seu peso. Você a trouxe para o seu lado, você a acolheu, ou você às vezes pode tê-la enxergada como um rival que ia tirar o seu bebê de você. Entenda que isso não são processos muitas vezes conscientes.
não são atitudes às vezes muito nítidas, são atitudes veladas muitas vezes. Por isso que eu preciso fazer uma análise. Como é que eu construí a relação com a minha nora? Porque hoje o meu filho está casado com ela, tem filho ou filhos com ela, e as decisões são do casal. Então pensa nisso também. A outra pergunta: quando vocês estão juntos, a família junto, seu filho, sua nora, seus netos, ou você e seu filho, você é uma companhia agradável? Sinto muito dizer, porque se você é aquela companhia que reclama de tudo e de todos, se faz de vítima, se faz de coitada, se faz de sozinha e abandonada, é desagradável estar com uma pessoa assim. Como você tem construído essa relação quando vocês estão efetivamente juntos? É de mais cobranças? É de jogar na cara? Eu tô sendo dura com essas mães porque a cura não tá no filho. O filho tem a vida dele, a cura tá nesta mãe. Entender que o filho seguiu a vida e que também ela precisa seguir a vida. E que ela precisa cuidar de algumas coisas, sim. Gente, as pessoas não gostam de ficar com pessoas mal-humoradas, negativas, rancorosas, com mágoa no coração. Não é gostoso. Então é claro que a gente evita. Eu brinco que tem algumas pessoas que contorcem as minhas moléculas de água que eu tenho no corpo, sabe? Tem um estudo que mostra que a gente é feito, né, de água, e tem um estudo que mostra quando a gente fala palavras de amor, as moléculas de água formam uns cristais muito bonitos quando congelados, mas quando você fala palavras de ódio, de rancor, elas formam cristais todos deformados, né? Então, quando eu tô do lado de uma pessoa que só reclama, que é negativa, que vê o mundo muito cinza, as minhas moléculas se contorcem e eu não quero ficar muito perto dessa pessoa, não. Eu lembro uma vez que eu tava no carro, voltando de uma viagem, tava eu, minha mãe e duas primas da minha mãe, que são minhas primas também, mas são primas de primeiro grau da minha mãe. Sabe aquelas mulheres, essas duas primas, falando mal, reclamando da vida, não sei o que lá, eu falava, gente, pelo amor de Deus, estão contorcendo minhas moléculas, vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa, por favor? Então não é agradável. Então que pessoa você está se tornando? Que pessoa você está se tornando? Rancorosa? Amargurada? As pessoas não gostam de ficar junto. Muito bem. Ai, meu Deus, eu sei que eu tô dando um tapa na cara em um monte de gente aqui, mas é com amorosidade, viu? Para que vocês olhem para vocês e que vocês se cuidem, porque isso que tá gritando em vocês, sendo dessa forma, são feridas de abandono, de rejeição, que foram criadas lá no começo da vida de vocês e que foram se reafirmando com as experiências que vocês foram passando. Você tem um propósito em sua vida, você chegou aí aos 60 anos, pode ter parado de trabalhar, mas qual é o seu propósito hoje? É só cuidar do neto quando a nora precisa? E aí você fica à disposição dessa nora ou desse filho? Abre mão de fazer coisas que são importantes para você, um curso, alguma coisa um hobby para você, ir para uma academia? Porque eu nunca sei que horas minha filha vai precisar. Ou eu não posso fazer esse curso porque essas datas a minha filha, ou a minha nora, ou meu filho vão precisar que eu cuide do meu neto. A responsabilidade sobre o seu neto é dos pais, e se você não tiver ali um dia ou outro porque foi cuidar de você para que você se torne uma pessoa melhor, eles que se virem. Que propósito você tem na sua vida? Você faz serviços voluntários, você distribui o seu amor para as pessoas, você tem abundância de amorosidade percorrendo a sua vida. Tudo isso faz com que a gente fique melhor, como pessoa e como alma. A próxima pergunta:
Você tem rede de amigas? Segundo papelzinho já foi. Você tem uma rede de amigas? Quem nos sustenta nos momentos difíceis não tem que ser os filhos. Mas eu dei tanto amor para esses filhos. Eu doei a minha vida inteira para esses filhos. Quando eu preciso, eles não estão. Se vira você. Se apoie em amigas, pessoas que você pode contar. Eu tenho amigas que de vez em quando eu ligo e falo assim, ó, tô me sentindo estagnada, não tô bem, ou tô precisando compartilhar alguma coisa. Procuro, é claro, com profissionais, quando o negócio pega mesmo, profissionais que me deem apoio, ou faço uma constelação quando eu estou em um momento de impasse. Mas a rede de amigos é um recurso valioso. Eu normalmente, pelo menos uma vez por semana, eu saio com amigas para jogar conversa fora, para trocar, para dar risada, para me divertir com essas mulheres. Ou amigos também, né? Às vezes tem nessa roda amigas e amigos. E aí, como é que você tem cultivado a sua rede de amizades? Você tem feito cursos, tem um hobby? Para que serve a sua vida hoje? E eu vou dizer para você, se você está aí na faixa dos 60, não é para ficar o dia inteiro fazendo tricô, crochê, assistindo TV. Você está cheio de vida aí dentro, cheio de possibilidade de trocar com outras pessoas. Você tem cuidado de você e das suas feridas emocionais? Ou você está largada fisicamente, não cuida da saúde? Até inconscientemente, talvez eu não cuide, porque daí eu tenho atenção se eu fico doente. Eu tinha uma amiga minha que namorava com um rapaz, que toda vez que ela planejava uma viagem com esse namorado de uns 3, 4 dias, a mãe dele dava um jeito de adoecer. E aí ela tinha atenção dele. O namoro não vingou. O namoro não foi pra frente. Você tem um vazio aí dentro, não é seu filho, não é seu neto que vai suprir isso. Esse vazio existencial que você tem são suas feridas, são sua criança interior gritando para que seja olhada. Então bora lá atrás de um processo terapêutico que faça sentido para você. Eu trabalho com constelação, com EFT e com Matrix, que são as 3 técnicas que eu elegi como mais efetivas e que tem mais ressonância comigo. Mas não precisa ser as minhas, não precisa ser comigo. Mas vai cuidar desse vazio existencial. O que você tem feito para arrumar o que não tá bom na sua vida? Eu tava uns tempos atrás, faz um mês e meio atrás, eu tava bem chororô, ainda muito luto da minha cachorrinha, e falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. O que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a tomar um Prozac. Sabe como esse Prozac chama? Maia. A Maia apareceu na minha vida, outra cachorrinha. Isso não cura o luto, eu ainda vivo o luto, mas minimiza. Então, todo mundo tem momentos de fragilidade. Todo mundo tem momentos difíceis. E o que é que você tem feito para resolver isso? Não é o outro. Que expectativa é o que você ainda está esperando do outro? Acorda. A sua vida, ela tem que ser conduzida por você. Não na espera e na expectativa que o outro faça ou que cubra esse seu buraco, esse seu vazio. Bora lá, vamos cuidar de você? Vamos fazer um trabalho de autoconhecimento? E eu digo para você, só ficar lendo, ouvindo,
sabe, coisas aleatórias de um, de outro. Tem que ser um processo que você confie, com um profissional que você confie. Bora lá mudar isso? Eu tenho certeza que quando você desabrochar como alma e como pessoa, as pessoas vão fazer fila para estar ao seu lado. Porque você se torna luz. A luz está aí dentro. Você que escondeu no meio de tanta dor, que eu respeito e honro, mas que ela tá pronta para brilhar, ela tá. É isso aí, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. O meu recado é esse.